Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Mais uma vez, peço licença para entrar aí na sua casa, para entrar no seu espaço, mas te aviso que o motivo é nobre. Afinal de contas, estaremos mais uma vez aqui prontos para aprender a respeito de algum assunto que seja importante para mim, para você e para quem a gente ama, não é verdade? Olha só o tema da nossa consulta de hoje. Iremos falar a respeito do sono, iremos falar a respeito de dor de cabeça e sobre os nossos músculos faciais. Aí você me pergunta, mas o que será que tudo isso tem a ver? Pois é, direta ou indiretamente, muitas pessoas são afetadas, por exemplo, por dores de cabeça que têm razões que são profundamente explicáveis por conta, é claro, de questões do nosso músculo facial, e a gente vai entender um pouquinho por onde que caminha toda essa questão de diagnóstico, por onde que a gente vai entender qual é de fato o profissional que a gente deve buscar. Enfim, hoje a nossa consulta está desafiadora, pessoal. Se você lembrou de alguém, aqui esse programa é importante, é interessante. Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa que precisa obter mais conhecimento a respeito desse tema. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta, afinal de contas ela foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consultaodoutorhittv. Esse é o nosso endereço, estamos esperando por você por lá para responder por essa enquete. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá, sobre a relação entre dor de cabeça, enxaqueca e o ronco também. O que você precisa saber? Novas opções de tratamento, formas mais precisas de diagnóstico, a relação com o envelhecimento e também a idade, a terceira idade, chegada da terceira idade, ou sobre os desafios na infância. Clica lá na alternativa que nós iremos, é claro, trazer este tópico para o nosso bate-papo. Vamos então conhecer um pouco mais a respeito dos nossos convidados, dos nossos doutores de hoje. Na tela. Dr. Vanderlei Cerqueira, neurocirurgião e também neurologista. Com 35 anos de experiência, ele escolheu a profissão por gostar de desafios complexos e também pela chance de transformar vidas. Tem como diferencial o cuidado humanizado, acolhendo pacientes e famílias também com empatia e responsabilidade. Busca oferecer sempre a melhor assistência possível. Seu maior desafio é acompanhar os constantes avanços da área. E agora a gente vai conhecer também a respeito do Dr. Magno Liberato, cirurgião bucomaxilofacial. Atua 13 anos na área, que une melhorias funcionais e estéticas em uma das regiões que é mais complexas do corpo. Seu diferencial é a conexão com o paciente antes de cada cirurgia, cuidando não só da parte física, mas também da saúde mental diante da ansiedade de operar rostos, uma parte que não se pode esconder. Sejam muito bem-vindos, doutores. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado. Quando a gente fala sobre dor de cabeça, a gente está aqui falando, principalmente quando a gente associa a enxaqueca, é uma das doenças mais desafiadoras, não é, doutor? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque quem sofre com essa condição tem uma qualidade de vida bastante comprometida, não é? Dor de cabeça é quem não teve durante a vida. Todos, tá? Agora, a preocupação entre os vários tipos de dor de cabeça, entre as várias causas, a grande preocupação chama-se enxaqueca. Enxaqueca. Tá? É a mais incapacitante, de fato. Não é a mais incapacitante, mas é aquela que acomete um grande número de pessoas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Ele tem vários fatores, ou várias causas, desde causa genética até causas ambientais. A gente chama causa genética e causa epigenética. Então, são os fatores do ambiente que vão influenciar em quem tem aquela predisposição. E nós sabemos que não existe uma única causa e, consequentemente, você nunca vai ter um único tratamento. Como ela é são multifatores ou multifatorial, existem várias teorias, uma única teoria não explica a causa. Não tendo uma única causa, não existe um único tratamento, então você tem que ter essa noção de várias teorias, de várias causas que levam às várias dores de cabeça e também a enxaqueca. E dentro da enxaqueca também existem
vários tipos. E você tem que saber, tirando uma história, conversando com o paciente, como é que você vai encaixar esse paciente naquele diagnóstico preciso para você tratar da melhor forma precisa. O que diferencia, doutor, uma dor de cabeça comum, crônica e uma enxaqueca de fato? Então vamos lá. Nas dores de cabeça nós temos as enxaquecas. Eu vou resumir, existe uma classificação internacional de cefaleias, dores de cabeça em geral, mas eu vou colocar basicamente 2 tipos que as pessoas possam entender. O que é aquela dor de cabeça mais aguda, que nós chamamos a enxaqueca aguda, que nós chamamos de enxaqueca episódica, tá? E existe aquela enxaqueca crônica. Então nós temos um limite de dias, nós colocamos, a classificação internacional propôs 15 dias. Então aquela dor de cabeça que dura menos de 15 dias, mas pode durar até 8 dias, é uma dor de cabeça episódica, ou aquela mais aguda. Tá. A crônica é aquela que dura mais de 15 dias, pode se estender bem mais tempo, e que pelo menos ela dura no mínimo 8 dias nesse período de 15 dias. Ela pode estar mais intensa, menos intensa, mas ela vai se prolongar, mas pelo menos 8 dias ela está presente. E você tem que diferenciar para poder tratar aquele paciente que chega ou no seu consultório ou chega no pronto-socorro numa crise. É uma dor de cabeça episódica, uma dor de cabeça aguda, ou é aquela que você tem que tirar toda uma história, muitos detalhes, para fazer um tratamento agudo da crise, da dor e prevenir que essas dores venham no decorrer do tempo. Se elas vierem, eu posso ou diminuir a intensidade da dor ou posso diminuir o tempo dessa dor. Olha só que interessante e que complexo. E como o doutor estava comentando para a gente, as razões podem ser variadas. E aí eu queria entender aonde que entra toda essa questão, a responsabilidade muscular, né, da nossa face associado a uma dor de cabeça. Perfeito. A gente comumente acha que por ter dor de cabeça é algo mais neurológico. Só que na cabeça nós temos várias estruturas anatômicas. Então, internamente, sim, nós temos o cérebro e as condições anatômicas a ele inerentes, mas por fora nós temos uma ação muscular muito grande. Então, nós temos um músculo muito grande aqui na lateral da cabeça, chamado músculo temporal. Esse músculo temporal, quando inflamado por questões de sobrecarga a essa musculatura, ele também gera uma dor, que para a população em geral pode ser facilmente confundida com enxaqueca ou uma dor crônica, se a pessoa sente por vários dias, como o Vanderlei falou. Então, na verdade, é uma questão que, por situações próximas de ser na cabeça, o paciente acha que tudo é enxaqueca. Eu quero que no Brasil, popularmente falando, a pessoa acha que uma dor de cabeça forte é uma enxaqueca, né? Então, é comum chegar para as pessoas, eu tenho uma enxaqueca muito forte. E quando você vai ver, na tirada da história daquele paciente, não é uma dor de cabeça enxaquecosa, né? Mas sim uma dor de cabeça por inflamação muscular. Então, essa inflamação muscular que a gente sente nesse músculo lateral da cabeça gera um sintoma muito parecido com a enxaqueca, só que na colhida das histórias a gente vê que são diagnósticos diferentes e, com certeza, os tratamentos são totalmente diferentes. E aí eu queria entender por onde que caminha então essa investigação, doutor, a fim de descobrir qual é a origem de uma dor de cabeça. A gente sempre se preocupa com a idade, quando apareceu, Tá. também com o sexo e na evolução do tempo, tá? Nós sabemos que um paciente adulto que tem uma dor de cabeça comum, que ele trata com analgésico simples, tudo bem. Mas aquele adulto que tem uma dor de cabeça que foge das características que ele tinha, a gente levanta um alerta. Então, esse paciente merece e tem que ser investigado de uma forma completa. Através de um exame de uma história, o exame neurológico e, eventualmente, exames complementares para chegar ao diagnóstico. É basicamente isso. Tá? Agora, eu sei que a enxaqueca, ela predomina nas mulheres ainda num período fértil. A enxaqueca ela vai desaparecendo com o envelhecimento natural. Então, a gente tem que saber aonde a gente vai encaixar esse paciente. Mas a preocupação é essa que o Liberato falou. Tudo é dor de cabeça? Sim,
mas a gente tem que saber diferenciar aonde está a causa. É uma causa da musculatura do temporal, é da articulação temporomandibular, é uma dor de cabeça que está se prolongando e totalmente diferente. Opa, vamos alertar, vamos colocar um alerta e vamos investigar. Porque a preocupação maior é você afastar aquela doença mais séria. E o que é mais sério para a gente? Tá? Um paciente que tem uma dor de cabeça totalmente diferente da dor de cabeça habitual. Totalmente diferente de uma história de enxaqueca, que ela tem uma história. Tem todo um detalhezinhos. Temos que afastar os tumores cerebrais. Então, essa é a preocupação maior. Se você afasta através de exames complementares, está seguro que não tem, passa segurança para o paciente, então nós vamos agora encaixar ele naquele tipo de dor de cabeça que é melhor. Que melhora o diagnóstico e poder tratar de uma forma adequada. E olha só que interessante, eu imagino que os pacientes eles chegam até vocês de formas completamente distintas. Eu posso recorrer até o Dr. Vanderlei questionando uma dor de cabeça, mas eu imagino que no caso do Dr. Magno, muitas pessoas chegam como um diagnóstico secundário a essa questão da dor de cabeça, não é? Você descobre primeiro o problema e aí questiona. Você sente dor de cabeça? Concorda? É meio que inverso o processo? Eu acho que chega das duas formas. Eu acho que como o conhecimento hoje, através das mídias sociais, está chegando mais filtrado e mais fácil para o paciente, ele encurta a procura do tratamento dele aos profissionais corretos, né? Então, hoje em dia tem chegado para mim bastante paciente diretamente com dor de cabeça. Né? Eu acho que da forma que a gente aborda isso nas redes sociais e nos congressos que a gente dá. Então, a gente identifica se essa dor de cabeça é uma questão muscular, que é tratado pela nossa especialidade, além de, claro, de toda uma anamnese, de todo um questionamento daquele paciente, através de simples exames físicos desse paciente. Então, quando a gente vai examinar aquele paciente, através de exames de palpação na região temporal dele, e ele relata que aquela dor provocada no meu exame é igual à dor que ele sente de cabeça na casa dele, você fala, opa, já é algo que a gente pode relacionar a um problema muscular. Agora, se por acaso eu estou examinando aquele meu paciente e no exame de palpação que eu faço nele, na região lateral da cabeça, ele fala, não, essa dor que eu estou sentindo não é parecida com a dor que eu tenho na minha casa. Então, já me acende a suspeita que não seja talvez a minha área seguir com essa investigação e encaminha esse paciente. Então, nossas especialidades, elas têm que se conversar muito sobre isso, né? Que é algo que eu estou vendo muita facilidade hoje em dia. Antigamente, parecia que cada área da saúde, cada especialidade vivia no seu mundo, era fechado. E hoje em dia a gente, com essa relação interpessoal, interdisciplinaridade, a gente consegue jogar esse paciente em um meio de confiança muito grande. Então, se por acaso eu não consigo resolver, não é que não tenha solução, mas sim que eu posso jogar. É que não está ao seu alcance, está em outra especialidade. E a gente tem que ser muito humilde para isso. E colocar esse paciente em uma rede de contato que talvez consiga ser resolvido com outra especialidade. Mas hoje em dia, assim, é muito importante isso que você está falando, as dores de cabeça faciais ou crânio-faciais é totalmente diferente da enxaqueca. Exato. Totalmente diferente de uma dor de cabeça tipo vascular, tipo enxaqueca. As causas são diferentes, as etiologias são diferentes. A bioquímica é diferente. Por que desencadeou a dor de cabeça numa articulação temporomandibular, no músculo? Por que desencadeou uma dor de cabeça que vem lá da parte cerebral, de neurônios ou outras células que envolvem os neurônios? Então, o profissional, hoje em dia, claro que ele não consegue abarcar tudo, mas ele precisa estar atualizado. Porque as causas são diferentes. As causas neurobioquímicas são totalmente diferentes. Uma pode ser mais mecânica ou inflamatórias locais e a outra é bioquímica lá dentro do cérebro. Porque nós temos, dentro do cérebro, nós temos neurônios e células que suportam o neurônio. Aquele exemplo ali do meio é um neurônio, que tem um grande número de células. No nosso cérebro, nós temos 86 bilhões de neurônios. Isso já está provado. Mas em volta desse, nós temos 85 bilhões de outras células que dão suporte, nutrição. Então, imagina essas células se interagindo. Qual a reação bioquímica que vai ter? Qual a influência, como você falou, do estresse, da nossa vida corrida, da alimentação, da falta de sono? O que está levando tudo isso com alterações bioquímicas? Então, o profissional tem que saber trocar informação
e saber que caminho vai dar, direcionando o paciente da melhor forma possível. A gente pode dizer que esse tipo de diagnóstico é bastante desafiador, doutor? Nesse sentido? É um aprendizado constante. Porque cada período... Eu gosto de usar uma frase, por isso que é importante você estudar o tempo todo. As teorias vêm, tornam-se verdade, depois elas caem, já não é aquela verdade. Então, eu tenho uma das teorias que eu gosto muito de estudar, quando o paciente tem uma dor de cabeça, ou inicia a dor de cabeça que vai levar toda aquela manifestação, dor, náuseas, alteração visual, alteração da audição, irritabilidade. Existia um brasileiro, lá em 1944, chamado Aristides Leão. Essa pessoa é uma das que mais são referências bibliográficas em termos de dores de cabeça. Não é só dor de cabeça, epilepsia, trauma. Por quê? Eventualmente, algum fator desencadeia uma onda no cérebro, geralmente na parte posterior, na parte occipital. E essas ondas bioquímicas vão se alastrando, vão se difundindo pelo cérebro, numa certa velocidade, bem pequenininha, mas vai pegar todo o cérebro. E essa teoria ainda persiste até hoje. É uma onda alastrante, ou seja, ela se difunde pelo cérebro do mesmo lado ou do outro lado, é uma coisa importante. É um fator de dor de cabeça, é um fator da dor. Mas, ao mesmo tempo, a partir de 2012, tem uma dinamarquesa, que o nome dela é chamada Maiken Lidegaard, ela viu que no nosso cérebro, durante o sono, nós liberamos ou nós filtramos, ou o cérebro ele esvazia algumas substâncias que não diria tóxicas, mas elas não são boas para o cérebro. E, consequentemente, sendo aquilo eliminado durante um sono bom, um sono reparador, o paciente tem menos dor de cabeça. Então, olha só, são duas teorias. Existem outras teorias bioquímicas, de substâncias que levam às dores. Então, a gente tem que ter uma noção que lá de 1944, nós estamos em 2025, ainda predomina. Mas quantas teorias vieram no meio do caminho e caíram por água abaixo? Já não são verdades. E quantas estão surgindo, a gente acha que é verdade? Será que vai continuar a ser verdade no decorrer do tempo, como causa da dor de cabeça, como causa da enxaqueca? Pode ser que sim, pode ser que não. Por isso, a importância de estar sempre estudando, se atualizando por dentro, para tentar entender e desvendar isso, obviamente, junto ao paciente. Eu gosto de uma frase, Danilo, só interrompendo: saber não ocupa lugar. Então, você tem que estar eternamente se atualizando, eternamente estudando. Para tudo na vida, não é só a medicina. Muito interessante. Temos, pessoal, perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Então vamos lá, pergunta do Roberto Lima de Curitiba, Paraná. Roberto, seja muito bem-vindo à sua consulta. Sinto dores de cabeça todos os dias, geralmente no finzinho da tarde. Começa como uma pressão na testa e também nas têmporas. Já fui ao oftalmologista e no clínico, mas ninguém acha a causa. Pode ser algo neurológico? Tenho medo de ser algo mais grave. E aí, começando, doutor Vanderlei. Uma dor de cabeça crônica. Tá? Crônica. Qual a intensidade, qual o horário? Ele fala que é mais no final da tarde. Esse ser ao final da tarde indica alguma coisa? Eu vou dar um exemplo. As pessoas que dormem mal, geralmente têm dores de cabeça matinais. Tá. Pela manhã. Acordam com dor de cabeça. Tem pacientes que têm lesões, tá? Na parte cerebral, que a dor de cabeça pode despertar de madrugada, ela ter a dor intensa, a dor totalmente diferente, com náuseas e vômitos. Agora, eu não posso esquecer como é que é a vida desse paciente. Ele teve todo durante um dia para trabalhar e está com dor no final da tarde. Ele tem seu estresse, como todos nós temos, ele relaxa, ele tem horário de alimentação, a alimentação dele é saudável, ele faz uma atividade física, ele dormiu bem na noite anterior ou não dormiu. Então, eu não posso esquecer que, voltando ao tema principal seu, sono e dor de cabeça estão realmente interligados. Porque um sono reparador, eu vou liberar, filtrar algumas substâncias lá do nosso cérebro. E aí o dia ficará melhor. Eu tive um sono, eu tenho um sono reparador, e aí eu consigo continuar a vida durante o dia. Olha só como o sono é importante.
ele é importante, mas ele também pode ser prejudicial. Ele é importante para o nosso restauro, para depois nós tocarmos a vida no dia a dia, consolidar a nossa memória, consolidar o nosso aprendizado e ter um rendimento na vida no dia a dia. Mas o sono também pode ser prejudicial. Quantos animais que dormem à noite são vítimas de caça? Na fase de predação, né? O animal está vulnerável durante o sono, como o homem também está. Imagina quantos, você falou uma palavra lá, ladrões, quantos ladrões não entram na casa das pessoas, seres humanos, à noite quando nós estamos dormindo. Nós estamos vulneráveis. Ao mesmo tempo, ele está sendo um reparador para nós tocarmos a vida no dia a dia. Sim. Então, a dor de cabeça à tarde, que está chamando a atenção dele, como é que é o seu dia a dia? Como é que quais são as causas que estão acentuando essa dor de cabeça no final da tarde? Se a gente tirar os fatores estressantes, saber que ele não se alimenta de alimentos ultraprocessados, se ele não faz uso de álcool à noite, se ele não fuma, se ele faz uma meditação, se ele faz yoga, se ele faz uma atividade física durante o dia, isso também vai ajudar a ter um equilíbrio. Tudo isso interfere. Ele até comentou. E aí, se a gente consegue entender essa parte neurobioquímica do paciente através desses questionamentos, a gente entra para a parte anatômica, né? A localização da dor de cabeça ela é importante também. Então, no que o colega falou, essa dor começa na região frontal e vai para a região das têmporas, sente ali atrás dos olhos também. É uma região anatômica importante onde tem musculaturas importantes na parte externa da cabeça. E quando a gente vem pensar em final da tarde, a gente pensa que esse paciente, às vezes, utilizou aquela musculatura lateral da cabeça durante o dia todo. Então, acontecem muito pessoas que trabalham falando, que trabalham conversando, que trabalham com o público, professoras, funcionários, telemarketing, tudo chega no final da tarde, às vezes utilizam tanto aquela musculatura da cabeça a ponto de sobrecarregá-la, inflamá-la e gerar dor. Então, essa localização da dor que esse colega está relatando é uma dor comum que a gente investigar. Então, cabe sempre a avaliação, né? Então, a gente vê muito sobre o que o paciente ele pode entender. Quem que eu procuro primeiro, né? Na verdade, você tem que procurar um bom profissional. Que ele procurou oftalmo, clínico Exatamente. geral. Qual é o caminho que ele deve fazer? O caminho, eu acho que começa primeiro o tipo de dor de cabeça dele. Então, a gente entende hoje que a enxaqueca, migrânia, é uma dor de cabeça, geralmente, que ela é mais incapacitante do que uma dor de cabeça de estresse muscular. Então, se é uma dor de cabeça que realmente te tira ali de uma paz, que te leva a uma forma de não gerar suas atividades normais durante o dia, acho que você pode sim pensar em procurar uma neurologia. Se é uma dor de cabeça que ela é mais constante, que ela é irritante, mas que ela não deixa de ter os seus afazeres interrompidos, mesmo sendo chato para o paciente, você pode procurar um especialista da odontologia em relação a isso. Então, eu creio que essa primeira tomada de decisão deva vir do paciente. Né? E aí, chegando até o consultório médico, a gente começa a investigar um pouco mais a fundo essas situações. Por falar nessa investigação, queria que você falasse para a gente um pouco sobre essas questões que são orofaciais. Então, a gente tem o bruxismo, a gente tem DTM e ATM. Explica para a gente o que significam essas siglas e de que forma elas podem nos levar a esse diagnóstico da dor de cabeça. Perfeito. Primeiro de tudo, a gente tem uma articulação aqui na nossa região entre a cabeça e a mandíbula chamada de ATM. ATM é a sigla para articulação temporomandibular. Ela justamente leva a sigla por causa da função dela. Ela articula a têmpora com a mandíbula, então articulação temporomandibular. É exatamente onde você está com o dedinho. A gente sente ela logo à frente aqui do nosso tragus da orelha, esse afundado aqui. A gente tem essa articulação para qualquer movimento que a mandíbula faça. Magno, só para mastigar? Não. A gente usa essa nossa mandíbula para tudo. Falar, sorrir, mastigar. Para tudo a gente utiliza o movimento dessa mandíbula. Se, por um acaso, eu levo essa minha mandíbula a uma sobrecarga, eu posso inflamar a minha ATM, gerando uma DTM. A DTM é uma disfunção temporomandibular. Então, qualquer tipo de inflamação, dor, alguma coisa que leve ela fora do normal, leva ela a um disfuncionamento. Então, por isso que disfunção temporomandibular. E aí entra o bruxismo. O bruxismo,
Muita gente acha que é uma doença, acha que é uma disfunção. Não, o bruxismo é uma situação normal, que muitas pessoas têm. A questão é que, se eu tiver ele em excesso, eu posso gerar algo prejudicial para o meu corpo. Então, o que é o bruxismo? O bruxismo nada mais é do que um movimento involuntário dos músculos da mastigação. As pessoas acham que o bruxismo é o ranger ou apertar dos dentes. Não. Os dentes só estão no meio do caminho de uma ação muscular que tensiona a nossa mandíbula contra os dentes de cima e acaba fazendo com que eles se mexam e se toquem. Mas tem muita gente, por exemplo, que tem bruxismo e não toca os dentes. Então, vou te dar um exemplo de bruxismo que eu tenho. Ficar mordiscando assim. o lábio quando você está nervoso, quando você está ansioso, quando você está estressado. Muitas pessoas, eu creio, que têm esse tipo de situação. E é normal. A questão é que quando eu faço isso repetidamente, eu posso gerar uma sobrecarga para os meus músculos faciais, gerando a inflamação e gerando a dor. E é por isso que o bruxismo é muito relacionado à dor de cabeça. Por causa disso, a gente inflama não só os músculos da mandíbula, como os músculos da lateral da cabeça, levando a inflamação e dor nessa região. O bruxismo ele é muito associado à noite, por exemplo, as pessoas que passam ali rangendo os dentes, aquilo que você estava descrevendo e ao mesmo tempo dizendo que também não era. Explica um pouco melhor isso pra gente. O que é o bruxismo noturno? Perfeito. A gente tem uma visão bem simples, dois tipos de bruxismo, que é dividido pelo período do dia. O bruxismo noturno, que é quando a gente está dormindo, e o bruxismo em vigília, que é quando a gente está acordado. Então imagina que se a gente dividir em terços o nosso dia, 2 terços acordados e 1 terço dormindo. O bruxismo noturno é o que geralmente as pessoas têm, porque é quando você está em um possível descanso, e já a gente pode entrar até nessa questão da importância do sono em relação a isso, mas em um possível descanso, só que você não consegue ter uma atividade cerebral de reparação, a ponto de relaxar de fato as suas musculaturas e gerar uma inativação desse bruxismo. Então, a pessoa que já dorme um pouco estressado, tem muito a fazer, muita coisa durante o dia, tanto para no dia seguinte resolver, como foi estressante no dia que ela já deixou para trás, leva a atividade dessa musculatura realizando um bruxismo noturno. E aí a pessoa, e aí entra aquele período, acorda com dor de cabeça, acorda estressado, parece que não descansou direito. Sendo que a maioria das pessoas também tem um bruxismo em vigília, que é quando você tem aquela tensão. Então, a pessoa está dirigindo, está apertando os dentes, a pessoa está escrevendo alguma coisa, está tensionando. Apertando. E vem uma questão muito importante, as pessoas acham que o simples fato de você estar tocando os dentes não é bruxismo, já é. Então, o ponto de relaxamento dos nossos músculos da face não é com os dentes encostados, mesmo sem força, que é o que provavelmente você está, e muita gente aqui atrás também está. É sempre com os dentes desencostados, porque aí a gente consegue relaxar a nossa musculatura e deixar também a nossa articulação temporomandibular livre de pressão, porque a gente já utiliza eles de forma muito demasiada. Olha aí a importância dessa consciência. Pode falar, Eu só doutor. vou dar um relato. Por favor. Eu também já tive bruxismo, muito mais acentuado do que eu tenho hoje. Eu já tive os estalos na articulação temporomandibular. Você abre a boca, tem lá um estalo, mas com o tempo ela foi melhorando. Mas o bruxismo meu era tão intenso, usava aqueles protetores, aquelas placas. E um belo dia, não sei o que aconteceu, eu deixei lá as minhas plaquinhas de lado da cama. Meu cachorro foi lá e mordeu toda a plaquinha e eu acabei não usando mais. Acabou com todo o tratamento. E o que aconteceu? Eu continuei com essa mesma manifestação de bruxismo e ela se acentuou tanto que eu tive uma reabsorção óssea da maxila. Mandíbula e sério? maxila. Então, o que aconteceu? Um dos dentes meus começou a ficar solto, porque era tão grande durante um tempo muito prolongado que houve uma reabsorção óssea. O que eu tive que fazer? Implante dentário. Aí eu estou colocando lá na frente, uma acentuação maior. Perfeito. Mas aí que eu estou falando, no sono, e o sono ele é importante para você relaxar toda a musculatura da mandíbula, musculatura geral, não significa que o sono você está inerte. O seu cérebro está em atividade. Nós temos várias fases de sono. Nós temos o acordar, que é o chamado vigília, aí você divide lá em as várias fases do sono. A gente chama de sono não REM. 1, 2, 3, 4 e o sono REM, né? O REM, que deu o conjunto REM, que pegaram esse acrônimo e fizeram esse conjunto. Então, é nessa fase do sono não REM que você relaxa,
que você solta a musculatura da mandíbula, solta a musculatura das pernas, mas o cérebro está em atividade, ele está limpando substâncias. Tá? E, eventualmente, existe uma fase, aquela fase chamada REM, que a respiração sua durante o sono, ela está mais rápida, os olhos estão movimentando de uma forma mais rápida, por isso que chama fase REM, Rapid Eye Movements, entende? Que é os movimentos oculares rápidos. A sua respiração fica mais ofegante. Então, isso tudo a gente vai avaliar quem tem distúrbio de sono e o sono está prejudicando no dia a dia, no rendimento, até mesmo na cognição. O que é cognição? É o aprendizado, é a memória nossa do dia a dia. Porque se a gente não tiver um sono reparador, se eu tiver um sono fragmentado, um sono não reparador, eu vou ter N problemas. Obesidade, doenças cardíacas, o próprio diabetes mellitus, demência e Alzheimer. Né? Então, isso tudo é importante. Claro que a gente está falando em tirar outros fatores de dor de cabeça, mas eu estou falando do sono que vai levar todas essas outras consequências para o nosso organismo. E é muito importante, porque antigamente se achava que o sono precisava de um tratamento secundário, não era tão importante. Sim, você sente, você não dorme bem porque sente muita dor, então vamos tratar bastante a dor porque o seu sono melhora. E na verdade, hoje já está se entendendo que é o contrário, a gente tem que pensar que o tratamento para distúrbios do sono, insônias, outros tipos de problemas, ela é crucial para controle de dor. Então, um paciente que tem insônia, algum distúrbio do sono e tenta fazer um tratamento de dor sem melhorar aquela noite que ele dorme, não tem tanta eficácia em um paciente que descansa bem. Então, quando a gente fala de sono reparador, não é um nome à toa. É um nome importantíssimo para controle das várias doenças que você vem a ter. Um paciente que dorme bem tem muito mais sucesso de tratamento para dor do que o paciente que não dorme bem. E olha só, pessoal, para você que está gostando aqui do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a importância da análise do sono para todo esse tratamento, para todo o controle da dor. Consulta do doutor volta já já e eu estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o nosso bate-papo hoje, pessoal, é a respeito da importância do sono e também dos desafios, é claro, para a identificação de uma dor de cabeça. Muitas vezes a gente sente ali uma dor de cabeça crônica, uma enxaqueca, muitas pessoas podem vir a sofrer e a gente não sabe qual é o caminho que a gente deve ali recorrer a fim de tentar entender quais são os motivos para melhorar, é claro, a nossa qualidade de vida. A gente está batendo um papo aqui hoje sobre toda essa questão, sobre os desafios. Devemos buscar aí um neuro para tentar entender quais são os motivos? Ou, de repente, essas questões podem estar relacionadas aos nossos músculos faciais? Pois é, nosso bate-papo hoje está bastante importante, bastante interessante. Se você lembrou de alguém aqui, esse nosso programa é importante e interessante, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, @consulta ao Doutor Hit TV. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Então vamos lá sobre a relação entre dor de cabeça, enxaqueca e o ronco, que nós iremos entrar agora neste segundo bloco. O que você precisa saber? Quais são as novas opções de tratamento, formas mais precisas de diagnóstico, a relação com o envelhecimento, com a chegada da terceira idade ou os desafios, inclusive na infância? Clica lá na alternativa que nós iremos, é claro, trazer para você esse conhecimento. Para quem chegou agora, neste exato momento, o bate-papo está acontecendo com o doutor Vanderlei Cerqueira de Lima, que é neurocirurgião e também neurologista, e também com o doutor Magno Liberato, cirurgião mucomaxilofacial. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Agradeço, é claro, a presença de vocês aqui nesse segundo bloco também. Queria demais agradecer a presença de vocês, compartilhando com a gente todo o conhecimento e entender, gente, porque nós estávamos aqui falando um pouco sobre as razões
das dores de cabeça. A gente estava tentando entender aí por onde que elas caminham, como que funciona aí essa investigação. E agora eu queria entrar no ronco, porque a gente estava falando sobre a importância do sono. O sono reparador, o sono como um estímulo para o nosso corpo se refazer a cada noite e tudo mais. O ronco, ele é normal? O ronco, ele pode ser normal, tá? Por que que acontece? Quando nós estamos relaxados, estamos dormindo e relaxados, o ar vai entrar ou pelo nariz ou pela boca e eventualmente ele pode vibrar, fazer uma vibração de alguma musculatura que nós chamamos de orofaringe. Tanto pelo nariz quanto pela boca, e aí ele vai até os pulmões. Agora a gente tem que se preocupar, e nós não nos preocupamos normalmente, mas geralmente quem está do lado, o companheiro ou a companheira. Essa pessoa ronca demais, está me atrapalhando, está me perturbando. Durante o ronco, ou esse ronco está muito alto, ou esse ronco ele faz essa pessoa se mexer demais na cama, então nós temos que saber o que é ronco, especificamente o ronco, e o que vem a ser uma outra doença que chama-se apneia obstrutiva do sono. Tá? A apneia obstrutiva do sono e ronco, eles estão geralmente associados, mas não significa que quem ronca vai ter apneia obstrutiva do sono. São coisas diferentes, mas um pouquinho interligadas. O ronco, você pode tratar numa cama confortável, num travesseiro confortável, ver se você, às vezes, não tem lá refluxo gastroesofágico, que nós sabemos, sabendo que você usa uma alimentação mais balanceada durante o jantar, saber que se você não vai fazer o uso de bebida alcoólica durante a noite, saber se você não fuma, se você não bebe. Então, isso tudo pode também ser uma das causas do ronco. E aí tem lá na enquete, o problema lá da infância. Será que na infância, adolescência e na fase adulta eu tenho algum problema de amígdala? Eu tenho algum problema de adenoide? Porque aí o ar não passa de uma forma de um fluxo contínuo. Ele vai vibrar essas estruturas e vai causar o ronco. Agora, se tudo isso levar a uma doença que chama-se apneia obstrutiva do sono, que neurologia cuida, pneumologista cuida, otorrino cuidam, aí vai virar uma doença. E, consequentemente, vão ter danos no cérebro. Aquilo que eu falei, vão acumular substâncias no cérebro. Eu não vou ter o sono reparador. Eu vou acordar várias vezes à noite. Eu não vou ter aquele sono contínuo. E no dia seguinte, estou cansado, estou com fadiga, estou me sentindo que fosse bêbado, eu estou irritado, eu não consigo me concentrar, não tenho uma atividade laboral, de trabalho, que é rendimento, e, consequentemente, isso vai se somando a cada dia ou a cada ano, alteração cognitiva e demência lá na frente, e eventualmente Alzheimer também. Olha então, só, gente, essa conta, esse cálculo. É um caminho longo, e que quanto mais cedo você faz o diagnóstico da causa, o ronco, da apneia do sono, e o distúrbio do sono, melhor você vai ajudar o paciente. Quando a gente leva em consideração toda essa nossa estrutura facial, qual é a análise do ronco, por exemplo, né? De que forma que você olha para o ronco em um paciente? Perfeito. A gente entende que o ronco, ele sim pode estar escondendo essa doença terrível que é a apneia obstrutiva do sono. Então, cabe a avaliação. Então, a gente entende que quando a gente ronca, existe algum tipo de impedimento dessa passagem completa do oxigênio de fora para o seu pulmão. O ronco pode tirar parte daquele 100% que você inala para o seu pulmão. Então, a gente tem que ver qual que é a magnitude dessa obstrução. É aí que entra a importância de uma avaliação. Primeiro, análise clínica desse paciente, como é que esse ronco está se comportando na vida dele, como que é o dia desse paciente após a noite de sono roncando, e se aquilo está gerando algum tipo de problema para ele. E aí a gente começa a analisar através, não só clinicamente, vendo como que é a orofaringe desse paciente, investigando a garganta dele, investigando a parte do nariz dele e podendo até utilizar de alguns exames para isso. Então, a gente primeiro pode investigar o sono através de um exame de polissonografia, que é aquele exame que o paciente ele vai ou em um laboratório de sono dormir ou equipes vão até a casa dele para montar o aparelho, e aí são níveis diferentes de polissonografia, mas começa por investigação através desse exame,
para a gente ver como é que é a qualidade do sono desse paciente, o quanto que é o barulho do ronco dele, se tem algum distúrbio cardiovascular devido a isso, algum problema de circulação, algum problema pulmonar, se ele se mexe muito durante o sono. E a gente pode atrelar um outro exame, que é uma tomografia. Não só de seios da face, mas uma tomografia de face e cervical, para pegar todo esse trajeto do ar, desde a pontinha do nariz até o pulmão. Quando a gente identifica que o paciente tem algum distúrbio do sono através da polissonografia, se esse distúrbio for uma apneia obstrutiva, porque existem também outros tipos de apneia, mas focando hoje em uma apneia obstrutiva, a gente vai até o exame de imagem dele e ver onde que está sendo essa obstrução respiratória. E essa obstrução pode ser de diversas linhas, pode ser uma obstrução só de tecidos moles, como por exemplo, um desvio de septo, uma hipertrofia de coneto nasal, uma hipertrofia amigdaliana, ou pode ser um distúrbio mais muscular. Então, quando a gente tem, às vezes, uma alteração das nossas estruturas ósseas dos maxilares, um pouco mais retraída que o normal, a pessoa com queixo um pouco menor, com a maxila um pouco mais afundada, leva toda uma região de obstrução da passagem do ar lá por trás. Então, quando a gente une esses dois exames juntamente com o clínico do paciente, a gente consegue estabelecer ali um plano de tratamento para ele. A polissonografia é um exame extremamente importante, mas é extremamente caro. Tá. E não é qualquer lugar que tem. Tá? Então, é um exame... Eu gosto, às vezes, tem pacientes que vêm para São Paulo, têm essas queixas. Então, às vezes, ele pode fazer na sua própria residência e, às vezes, pacientes de fora de São Paulo podem fazer no hotel. Se estiverem hospedados em algum lugar, não é qualquer hospital que tem um laboratório de polissonografia. Tá? Aí, sim, com a polissonografia, você tem todo um armamentário, cada parâmetro você consegue avaliar. Como é que está a oximetria? Você vai filmar o paciente, ele está roncando, não está roncando, ele se mexe muito na cama, ele tem síndrome das pernas inquietas, como é que está a expansão do tórax, como é que está a expansão do abdômen, como é que estão as contrações dos músculos, tanto membros inferiores, membros superiores, até mesmo da face e da região do olho, dos olhos. Que você consegue monitorizar tudo isso aí. Então, através desse laboratório, você consegue ter um diagnóstico preciso. Mas ele não é fácil, não é factível para todo mundo, porque custa, mas é o melhor. Tá? E aí, essa história, a história da infância, tem adenoides hipertrofiadas, tem amígdalas aumentadas, né? Hipertrofiadas, aumentadas, a mesma coisa. Se o companheiro ou a companheira está falando que esse paciente ronca, se ele é obeso, se não é obeso, entende? Tem aqueles pacientes que são obesos e tem uma gordura grande aqui em volta do pescoço. Olha quanto que aquilo atrapalha o ar chegar de uma forma tranquila para os pulmões. O abdômen, tá? Aquela dificuldade para respirar, mesmo normal. Durante a gravidez, a pessoa pode ter uma apneia obstrutiva do sono se ela não fica dormindo, achando uma forma mais confortável para dormir. Então, a gente tem que ter essa noção do que está levando isso. Tá? O ronco é só um sinal. É só um sintoma de algo muito... A gente chama sinal. Mais importante que pode... Sintomas é aquilo que você queixa. Sinal é aquilo que você vê. Perfeito. Então, sinais e sintomas são coisas que a gente tem que juntar tudo isso e, às vezes, no laboratório de polissonografia, você filmando tudo aquilo, você consegue ter a melhor noção. Mas, às vezes, a história do médico, tirando a história, sempre com o acompanhante, é a melhor coisa. Então, quando a gente fala sobre distúrbios do sono, ronco, dores de cabeça, enxaqueca, são coisas que parecem estar separadas, mas podem sim estar... Todas interligadas. Interligadas. Todas. E por isso a importância, é claro, da gente buscar um bom profissional para a gente tentar achar aí um caminho para conseguir, de fato, um tratamento. E eu sempre falo uma frase para todos os pacientes. O remédio não é bengala. Não é se você chegar no consultório, o médico lá, você vai tomar isso porque você tem enxaqueca, você vai tomar isso porque você tem esse problema. Não, tira a história, sente as dores do paciente, sente as dores dos familiares. Aí você vai conseguir ter um diagnóstico melhor, você vai conseguir tratar melhor. E pegando esse gancho que você trouxe para a gente sobre o remédio ser bengala, para quem sofre com dores de cabeça, o remédio acaba sendo a alternativa mais rápida para ele lidar ali com aquela questão. E aí acaba fazendo o uso de medicamentos de forma indiscriminada. Não Quantos remédios as pessoas compram no balcão de uma farmácia
sem saber por que está comprando, porque o vizinho, um amigo, alguém indicou, né? Ou às vezes o profissional não deu atenção para o paciente, que ele merece. Exatamente. Por isso, gente, a importância de pegar essa frase que o doutor trouxe para a gente como absorver para a vida, né? Não é bengala, você não pode adotar isso dessa forma. Vamos conferir mais perguntinha da nossa audiência? Temos mais pergunta na tela? Vamos ver. Quem mandou mensagem para a gente foi o Thiago Menezes, de Porto Alegre. Meu ronco é tão forte que já dormi em quartos separados por várias vezes. Fiz uma polissonografia que apontou apneia leve, mas não me adaptei ao CPAP. Já ouvi falar em aparelhos intraorais e cirurgias. Qual seria a melhor opção para o meu caso? Vamos ajudar o Thiago? Vamos. Tiagão, meu amigo, é o seguinte, em relação aos tratamentos para isso, a gente precisa primeiro identificar onde que está essa obstrução na sua via respiratória. Então, é muito importante. Então, acontece muito o paciente, eu tenho uma apneia leve, moderada, severa, eu tenho um ronco muito alto. Aí vai fazer uma cirurgia de desvio de septo, de retirada dos cornetos nasais inferiores, ele até consegue melhorar a respiração, mas continua roncando e continua com essa apneia, no caso leve dele. Então, na verdade, o segredo está no diagnóstico, a gente saber onde que está essa obstrução respiratória dele. E aí, a gente tem diversos tratamentos, então, de uma forma elencada. Então, se a sua obstrução for uma obstrução nasal, perfeito. Retirada dos cornetos nasais inferiores, arrumar esse desvio de septo. Cirúrgico. Se o paciente tiver, por exemplo, um adenoide, uma amígdala hipertrofiada, grande, remove-se isso. Se o paciente tem, por exemplo, uma mandíbula pequena, que faz com que o ar seja passado com dificuldade lá pela garganta, você pode pensar tanto em cirurgias, como são, por exemplo, as cirurgias ortognáticas, para avançar essa estrutura mandibular, ou os aparelhos intraorais, para também você conseguir jogar essa mandíbula para frente. Projeção maior. Isso. Ou existem também tratamentos não cirúrgicos. Então, por exemplo, ele falou que tentou o CPAP. O CPAP é aquela máscara de ventilação que o paciente usa toda noite para dormir, para tentar jogar esse ar de forma um pouco mais forte lá para dentro do pulmão. Tem muitos pacientes que adaptam, outros não se adaptam. Esse é um tema para talvez uma outra discussão. Mas existem também tratamentos não cirúrgicos como o CPAP, os aparelhos intraorais. Então, tudo depende onde que está essa obstrução. Eu sempre falo para o paciente, não adianta tirar uma obstrução que não está impedindo a respiração. Você tem que ir no foco daquele problema. Então, se a gente acha que o problema do Thiago é na região da garganta, vamos entender o que está bloqueando aquela passagem do ar. É a amígdala? É a mandíbula que é muito curta? É a região lá do céu da boca, que a gente chama de palato mole, que está muito flácida? E aí, ali, a gente consegue ter tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos para aumentar o calibre dessa via aérea, o paciente respirar melhor. O CPAP não é uma coisa preocupante, porque existe um CPAP máscara, chamado full face, pega toda a face. Às vezes tem que adaptar direitinho, mas tem aquele CPAP, só para as pessoas entenderem, som nasal. Ele não faz barulho. É bem mais discreto. É local, é discreto. Quem está dormindo do lado não vai sentir o barulhinho daquele aparelho. Tá? E ele é fácil de ser adquirido, ele é fácil de ser usado. Mas também ele tem os seus inconvenientes. Não esqueça que eu estou mandando ar com pressão positiva para chegar no pulmão, para ter uma boa oxigenação, o oxigênio chegar de uma forma adequada no cérebro e aí a gente poder dormir bem. Tá? Mas o CPAP, se ele vai mandar a pressão positiva, às vezes eu posso ter o ressecamento do nariz, aí ele não vai dormir de acordo, durante o resto do dia ele não vai estar bem. Tá? Você está jogando esse ar com uma pressão positiva, mas que não incomoda, mas que atrapalha por alterações locais, que a gente chama orofacial. Mas o CPAP em si é confortável. Ele é fácil de ser utilizado. É uma adaptação que precisa ser É uma adaptação feita. do paciente. E quantos pacientes que eu vejo no consultório, às vezes nem eu tratei, mas eu tiro uma história, eu já uso o CPAP e durmo muito bem. Ótimo. E às vezes podem ser jeito. associações de tratamentos, né, Vanderlei? Então, por exemplo, tem muito paciente que usa o CPAP, mas tem que colocar uma pressão muito forte. Então, você pode adaptar, fazer um aparelho intraoral para jogar um pouco a mandíbula para frente. Você diminui a pressão daquele ar. Esse paciente pode ter uma associação cirúrgica, então faz o CPAP, mas também faz uma cirurgia para desobstruir parte da via aérea. Então não é muito receita de bolo, entendeu? Tem que a gente fazer fala, bom, caso existem a caso. tratamentos não cirúrgicos, tratamentos cirúrgicos. O que esse paciente tem?
E aí vem muito, pegar um paciente muito idoso também, mesmo tendo indicação de uma cirurgia, você não vai submeter esse paciente a uma mesa cirúrgica, você vai para um tratamento com CPAP. Ou você pegar um paciente muito jovem, que poderia usar CPAP, mas tem indicação cirúrgica, por que não opera esse paciente para se livrar de uma máquina? Né? Então, a gente tem ali que também ver essa questão de relacionamento e idade, problema de saúde, se pode ser operado, se não pode, e às vezes correlacionar vários tratamentos em um único paciente. Vou pegar esse gancho do pessoa mais idosa. Tá. Pessoa mais idosa, normalmente ela dorme menos. Ela acorda mais cedo. Dorme menos, acorda mais cedo e às vezes também dorme mais cedo também. E ela tem o sono mais interrompido. Imagina uma pessoa que tem, um homem que tem hipertrofia prostática, levanta várias vezes à noite para urinar. Paciente que tem diabetes levanta várias vezes à noite porque também urina bastante. Então o sono fica entrecortado. Sim. E no envelhecimento, além de a gente ter essa que a gente chama de senescência, ou seja, você vai envelhecendo ou com doença ou com senilidade, com algumas doenças. Mas ao mesmo tempo, olha aquela limpeza que eu falei para você lá do cérebro, que nós chamamos sistema linfático. Não tem a linfa na periferia? O cérebro não tem linfa, mas ele tem esse sistema linfático que libera, filtra essas substâncias tóxicas. O idoso ele tem esses problemas de uma função menor. Então, o idoso ele vai ter problemas para dormir, vai dormir menos, vai acordar mais cedo, vai ter um sono mais entrecortado, não vai ter a limpeza correta ou dessas substâncias e ele vai ter consequências maiores. Então, a gente tem que saber aonde está o problema, tirando essa história. Certinho. Sexo, idade, masculino, feminino, porque a apneia do sono é muito mais comum no sexo masculino. Muito mais comum. Tá? O ronco acontece em mulheres e homens, mas é mais comum nos homens também. Sexo masculino após uma certa idade, após os 50 anos, também torna-se mais comum. Então, a gente tem que adaptar todos esses fatores e saber isso. Por isso que uma boa anamnese precisa ser feita e você buscar, é óbvio, um excelente especialista. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então, a gente pediu aí sobre a relação entre dor de cabeça, enxaqueca e ronco, o que você gostaria de saber. 43% alternativa mais votada, essa relação com o envelhecimento e a terceira idade. Gostaria das considerações de cada um de vocês, doutores. Foi o que eu acabei de falar. Exatamente. Então, isso é evidente, tá? Quem relata distúrbios de sono são as pessoas com uma certa idade, com uma certa maturidade. Não significa que nós temos o estresse do dia a dia. Você não consegue eliminar, você consegue administrar seu estresse. Mas o envelhecimento, ele traz cabelos brancos, rugas, sabedoria, mas também esses problemas. Essas questões aí, mas que é importante a gente saber que existem caminhos sim, não é, de tratamento. Exato, a gente não precisa achar que por estar chegando na terceira idade, tudo vai desandando e não existe tratamento para isso. Não existe, só que é um tratamento bem diferente de tratamentos um pouco mais jovens, né? Mas que não precisa você ficar sofrendo por isso, né? Você consegue sim ter uma boa qualidade de vida e vai muito por estilo de saúde, sobre, que nem você falou, sobre alimentação, melhorar um pouco do sono desse paciente, melhorar o ambiente que ele é inserido, adequar medicamentos, isso é muito importante na terceira idade, porque muitos pacientes eles vêm tendo uma carga medicamentosa, que ele vai tomando remédios que ele está tomando já há 30 anos, que nem tem mais o porquê ele está tomando. Ele e quando só você continua só tomando. continua. Então, quando você faz essa adequação medicamentosa, regula o estilo de vida, vê o que esse paciente está precisando de melhor, você consegue tratar essas queixas dele. Doutores, gostaria demais de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo bate-papo. Espero que você, do outro lado da telinha, também tenha gostado de aprender a respeito desse assunto tão importante para o nosso dia a dia, o dia a dia de quem a gente ama também. Aproveito para deixar os contatos do Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, neurocirurgião. Ele deixa à sua disposição o Instagram WCL Neurocirurgia, Dr. Vanderlei Cerqueira de Lima, e também os telefones que aparecem aí na sua tela à sua disposição. E o Dr. Magno Liberato, cirurgião bucomaxilofacial, ele deixa à sua disposição o Instagram, Dr. Magno Liberato, e o WhatsApp também que aparece aí na sua tela, 0 operadora 11 99583 1111. Mais uma vez, muito obrigada a vocês.
E você que me assiste, espero que você tenha gostado de passar aí essa tarde juntinho. Uma excelente tarde para você. A gente volta a se encontrar segunda a sexta-feira no horário de sempre, 16 horas. Até mais!